Nesse vídeo eu vou mostrar o que talvez seja o problema mais simples que a gente pode analisar, é a questão do momento angular. E ao mesmo tempo eu vou ilustrar com esse problema que momento angular não é uma coisa exclusiva de objetos girando. Por que eu estou falando isso? Porque nesse problema aqui, eu estou representando em amarelo aqui o vetor momento P dessa partícula em preto que está aqui. E a posição dessa partícula eu coloquei como R. Então ali é R, o que quer dizer que aqui tem um ângulo θ, que vai ser o ângulo entre o R e o P, né? Porque se você prolongar o R para cá, aquele mesmo θ que está ali embaixo vai estar aqui. Eu só não vou colocar aqui para não borrar ainda mais o desenho. Esse movimento poderia ser em qualquer direção, mas eu sempre posso escolher um sistema de coordenadas em que esse momento vai estar paralelo à direção x, por exemplo, por simplicidade, né? E aí, nesse caso, você tem a projeção desse vetor aqui, que eu vou chamar de ry, e ela é uma constante. Então, quer dizer que esse objeto está se movendo para a direita, da forma que eu representei aqui. O vetor r está mudando de tamanho, mas ele muda de tamanho apenas a componente x dele, né? A componente y permanece essa constante que está aqui antes. Então, se a gente for calcular o momento angular desse cara, a gente pode usar, por exemplo, essa expressão aqui, que é R vetor P. Se eu for pensar no módulo dela, né? Então, o módulo desse L que está aqui, ele vai ser o módulo de R vezes o módulo de P vezes o seno do ângulo entre os dois vetores. Essa é a definição do módulo do produto vetorial. Agora, o que acontece nesse caso? Para esse θ, a gente pode usar a seguinte relação, que o seno de θ ele é o cateto oposto, então vou colocar aqui CO, dividido pela hipotenusa, que eu vou colocar aqui como IP. Mas para o nosso caso, o cateto oposto, né, desse ângulo aqui vai ser justamente essa altura aqui, ó, desse triângulo. E essa altura é o RY que eu marquei ali do lado. Então isso aqui é RY e a hipotenusa é módulo de R. Então se você substituir esse seno de θ da forma que eu coloquei nessa expressão aqui, você vai ter módulo de R vezes módulo de P vezes o RY dividido pelo módulo de R. Ou seja, os módulos de R aqui vão embora e isso aqui vai dar só módulo de P vezes o RY. Agora, se eu supor que esse negócio está em movimento retilíneo uniforme para a direita, então o momento não varia, né? A segunda lei de Newton vai dar, a somatória das forças vai dar zero, então dp dt é zero. Então esse cara aqui, eu estou dizendo que dp dt é zero, o que significa que o p é constante. Então se isso aqui é constante e essa altura ry também é constante, porque o movimento dele se dá só para a direita, então quer dizer que o momento angular, o módulo dele é constante. O que também faz sentido se você analisar do ponto de vista do torque. Porque o torque, ele é a taxa de variação do momento angular. E aí, se você fizer essas derivadas parciais, a primeira vai dar dr dt, que é a velocidade e que é paralela ao momento. E o produto vetorial entre dois vetores paralelos vai dar zero. Então quer dizer que só vai sobrar R vetor dp dt. Mas eu disse que o dp dt é zero, o que significa que o torque também é zero. Então se o torque é zero,
o momento angular deve ser constante. Então, nesse problema aqui, você pode imaginar que se você representasse a situação um pouco anterior a essa, né? Quando a partícula preta estava aqui em cima. Então, quando o preto ali era mais ou menos esse vetor em azul que eu estou representando agora, alguma coisa assim. Aí você tem uma situação que se fosse só aquela foto, ia parecer movimento circular uniforme. Quer dizer que você ia ter o vetor R sendo só o RY, então esse seria o braço, que está perpendicular com a velocidade, ou o momento, que está apontando para a direita. E aí você calcularia o momento angular desse negócio fazendo o módulo de P vezes o RY. Então, quando essa partícula continua se movendo para lá, sem estar sujeita a nenhuma força externa, etc., ela tem momento angular. Então, o movimento retilíneo uniforme, apesar de não ser rotação, da forma que nossos cientistas estão acostumados a tratar, do ponto de vista matemático, é como se fosse uma rotação em torno de uma coisa com raio infinito. Eu quero dizer, se você vai fazer uma curva com um raio pequeno, ela é assim. Aí você vai pegando o raio cada vez maior e vai olhando só para esse pedacinho aqui, aí ela vai cada vez mais parecendo uma reta. Então, no limite em que o centro dessa circunferência está infinitamente longe aqui para cá, aí eu vou ter que essa circunferência vai parecer uma reta. Então, matematicamente vem um pouco daí, eu vou dizer assim, intuitivamente, né? Não estou demonstrando isso, mas vem daí esse fato de que o movimento retilíneo uniforme também possui momento angular. E esse momento angular é constante.